Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre o que significa o etarismo dentro do contexto da nossa sociedade hoje. Bom, em primeiro lugar, o que vai ser o etarismo? Esse termo ele vai envolver uma série de estereótipos de discriminação e que vão resultar no sentimento de exclusão da parcela da população, principalmente de uma idade mais avançada da população. Isso vai se dar através de sentimentos, de ações e de uma variedade muito ampla de formas de acontecer realmente essas atitudes discriminatórias. Bom, para começar entendendo o etarismo, é importante a gente frisar um pouco sobre o contexto com que esse processo se deu no Brasil, também especialmente, né? Para isso, a gente tem que entender também como é que se deu as mudanças geográficas realmente na estrutura da sociedade. E pesquisando alguns dados do IBGE mesmo, nós temos que em 1940 a expectativa de vida da população era de 45 anos e meio, enquanto hoje, em 2023, ela atingiu 76,4 anos. Com isso, a gente consegue ver que há uma mudança muito grande na distribuição do perfil social, havendo um aumento realmente significativo na parcela de idosos, ao passo em que pessoas mais jovens, crianças, vão sendo percentualmente menos significantes em termos de estrutura social. Tudo isso vai levantar uma série de questionamentos a respeito, por exemplo, da aposentadoria, da garantia de serviços de saúde, a parcela da população mais idosa, e isso veio criando, através de uma visão extremamente mercadológica do ser humano, realmente, de que os idosos seriam vistos como um fardo na medida em que estariam com uma força produtiva reduzida e que iam representar também gastos estatais com benefícios, com aposentadoria. E tudo isso serve de contexto para a gente entender hoje a importância de se compreender como é que essa exclusão às pessoas de idade mais avançada se dá na sociedade. Através disso, um paralelo bem interessante de se fazer é que, hoje em dia, nós temos que pessoas mais idosas realmente vão estar sendo associadas a fatores, às vezes, negativos na sociedade. Enquanto, ao longo do tempo, em algumas outras culturas, a gente tem, por exemplo, o Conselho a Getrúsia, que é o Conselho de Anciões de Esparta, e que vão ser destinados a pessoas com 60 anos ou mais, e que vai abarcar justamente essa experiência, essa história de vida compartilhada e que é mantida por esses grupos. Então, a gente consegue ver deslocamentos realmente na forma com que a sociedade encara o indivíduo idoso, e eu acredito que fatores como o imediatismo da vida contemporânea hoje em dia acabam afetando muito essa forma de se incluir ou não esses grupos na sociedade. Bom, o preconceito a pessoas idosas, pelas formas com que ele pode se expressar, pode ser desde esferas afetivas, cognitivas e também comportamentais. E o que seriam essas esferas? Bom, a esfera cognitiva, ela pode envolver estereótipos, por exemplo, na forma de crenças, de pensamentos, e que vão criar um pensamento generalizado, como um estereótipo mesmo. Isso acaba gerando uma simplificação muito grande do outro, na medida em que ele é um preconceito, realmente ele vai ser entendido antes de você entrar em contato com ele, conhecer seus ideais de fato. O componente comportamental, por sua vez, ele vai ser como essas emoções e crenças elas vão se manifestar nas práticas, em ações intencionais. Então, vai ser uma ação hostil, uma fala realmente inferiorizando o outro, e às vezes até de formas que quem fala não está nem percebendo de fato, mas está gerando todo um componente de estresse mesmo no grupo mais vulnerável. O componente afetivo, por sua vez, ele vai se vincular a emoções, e pode estar gerando um caráter extremamente negativo em quem escuta realmente isso. E todos esses fatores juntos, eles vão, ao que eu vejo, direcionar para um fator mais importante quando a gente entende tudo isso, que é o sentimento de exclusão dado socialmente à pessoa idosa, que já vai ter certas questões, por exemplo, um ciclo social que às vezes fica mais restrito à família.
E tudo isso vai levar a uma dificuldade maior de você se sentir pertencente à sociedade e buscar explorar realmente suas potencialidades, trazer o que você já tem de experiências de vida, de componentes de memória, de sua história, de quem você é, para os outros.